Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro da Escola de Administração da UFBA e nesse vídeo eu vou tratar das funções de texto e de informação do Excel. Eu estou com o arquivo cap7.xlsx, que segue a ordem do livro que está sendo usado. Eu vou partir direto para a atividade 1. Então, nessa atividade 1, o que eu tenho? Eu tenho uma lista aqui de gerentes, né? E observem que o texto dos gerentes, dos nomes, né, dos gerentes, ele está repleto de espaços, né? Então, observem aqui nesse primeiro, João da Silva, se eu for clicar aqui na barra de fórmula, eu tenho espaços antes do nome João, eu tenho mais de um espaço entre também o sobrenome. Bom, o Excel tem uma função que ajusta isso, que arruma isso, e é a função, deixa eu colocar aqui maiúsculo, arrumar. Então, eu vou arrumar. A sintaxe é super simples, né? Basta selecionar o texto. O texto é da B7, a célula B7, que é onde ele vai arrumar. Eu dou Enter e automaticamente o Excel retirou o excesso de espaços que a gente tinha nos textos. Observem aí que ele faz para todos. E aí depois, se você quiser, por exemplo, voltar isso aqui para texto, porque aqui está como função, né? Se você quiser voltar isso aqui para texto, você pode simplesmente selecionar, dar um Ctrl C, e na hora de colar, você vem aqui ó, na opção de colagem, você clica na setinha, que ele abre as várias opções de colagem, e você tem a opção de colar valores. Se eu fizer isso, automaticamente, vou dar um ESC aqui agora para ele parar, automaticamente voltou a ser texto, só que agora sem os espaços, tá? Eu vou dar um desfazer aqui para deixar isso como fórmula, como função, para ficar registrado dessa forma. Eu vou para a atividade 2. Nessa atividade 2 eu tenho dois textos. O texto 1 é centro de custo da gerência E, e o texto 2 tem um número, e eu quero juntar esses dois textos. A gente junta textos ou números através da função concatenar. Tá? Então, essa função ela também é simples, basta que você coloque a quantidade de textos ou números que você quer juntar, separadas por ponto e vírgula. Então, eu vou juntar essa célula aqui, que contém o texto 1, que é a C6, ponto e vírgula, e vou juntar com a C7. Vou fechar parênteses e vamos ver o que vai acontecer. Então, o texto foi juntado, né? Ele foi concatenado, eu posso aumentar aqui a largura, ó, e o que a gente pode perceber é que o e o número 1, eles estão juntos. Por quê? Porque a função concatenar, ela literalmente une duas células. Então, eu preciso dar um espaço aqui. Como é que eu faço isso no Excel? Bom, eu vou entrar aqui entre C6 e C7, eu vou colocar um espaço manual. Qualquer texto que eu queira escrever ou espaço, eu tenho que colocar entre aspas. Então, eu vou dar aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Então, eu coloquei agora um terceiro elemento. Observe que C6 é um elemento. Aspas, espaço, aspas é um outro elemento. C7 é um outro elemento. Eles estão separados por ponto e vírgula. E agora eu dou Enter. E você vai ver que o E ficou agora separado do número 1. Vamos para a atividade 3. Na atividade 3, eu vou pegar e retornar os três últimos caracteres à direita do texto 1. Eu vou pegar os 4 últimos caracteres à esquerda do texto 2. E os 4 caracteres iniciados a partir do caractere de número 5 do texto 3. Então, são 3 coisas diferentes. No primeiro, eu vou pegar caracteres à direita. Então, eu vou usar a função direita. O Excel tem uma função de extração de partes de texto que pode ser pela direita, pela esquerda ou por uma parte do texto que esteja no meio. A gente vai ver exatamente isso agora. Então, eu vou selecionar aqui qual é o texto que ele quer pegar pela direita, está na célula C6. Vou dar um ponto e vírgula, número de caracteres, o exercício está dizendo que são 3. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. E ele vai pegar somente os três caracteres a partir da direita. Bom,
No caso do texto 2, a gente quer a partir 4 a partir da esquerda, então eu vou pegar aqui a função esquerda, vou selecionar aqui C8 e vou colocar 4, porque o exercício fala aí em 4, né? Então ele pega os 4 a partir da esquerda. Isso é muito bacana, né? Porque você pode, a partir de partes de um texto, pode ser número também, funciona com número, e a gente sabe que isso é útil, porque muitas vezes os números são códigos, né? Então a gente pode extrair partes de um código. E a última aqui, eu quero os 4 caracteres iniciados a partir do caractere de número 5 do texto 3, que é marketing. Então a gente vai usar a função ext.texto, que é de extrair texto. O texto está aqui, que é a C10. Depois a sintaxe pede o número inicial a partir do caractere de número 5. Então eu vou botar aqui 5. E número de caracteres, ele quer 4 caracteres. Eu vou fechar agora o parênteses e vou dar Enter. Então ele contou marketing, né? 1, 2, 3, 4, 5, começa no E, a partir do caractere de número 5, inclusive, tá? Se eu quisesse que fosse a partir do 5, sem contar o 5, eu teria que colocar 6 lá no código, lá na sintaxe. E aí ele conta 4. E é 1, T, 2, I, 3, N, 4, né? Então, só para a gente colocar aqui, C10 é o texto, a 5 é o número inicial que ele vai contar, então M é 1, A é 2, R 3, K 4, E 5, então ele vai começar no E e vai contar 4, E, T, I, N, que são esses 4 aqui, caracteres que eu quero extrair. Então observem que eu posso extrair informação a partir da esquerda, a partir da direita ou até mesmo do meio de um texto ou de um número. Vamos na atividade 4, super simples, mas bem usual também. Eu posso colocar os textos com todas as letras maiúsculas ou todas as letras minúsculas, né? No primeiro caso eu vou colocar tudo maiúsculo, então tem a função aqui, ó, maiúsculo. Aí eu seleciono qual é a célula C6, uma sintaxe super simples e automaticamente meu texto fica todo maiúsculo. E se eu quiser o contrário, eu vou botar minúscula, função minúscula, sintaxe também super simples, basta selecionar a célula e pronto, tudo minúscula. Na atividade 5, bom, essa atividade 5 já é uma atividade bem mais interessante. Ela é uma atividade que envolve concatenar partes de células em um texto. Então, lendo aqui a parte do enunciado da questão, eu preciso que esse comentário aqui seja a frase custo total com origem em, aí vai aparecer origem, que na verdade é essa origem daqui, é igual a reais, aí vai aparecer o valor, que é o valor total daqui. E depois tem um ponto final da frase. Então, como é que a gente vai fazer? Vou fazer isso em duas partes. Primeiro eu vou concatenar, depois eu vou ajustar o número. Então, vou concatenar, aparece para mim. A frase ela é fixa, então eu vou digitar aqui, ó, custo total com origem em... Bom, aí no em eu tenho que pegar lá que é de São Paulo. Para não ficar grudado o M com o S de São Paulo, eu vou dar um espaço e vou fechar aspas. Aí não vai ficar grudado. Ponto e vírgula, aí eu entro com a célula B7, que vai mudar depois para B8, pegando Rio Grande do Sul, etc. Ela tem que estar livre. Depois eu continuo, é igual a, aí é texto, eu volto com aspas. Para não ficar o P de São Paulo grudado na continuação da frase, eu vou dar aspas e um espaço e vou entrar com é igual a R cifrão. Bom, R cifrão a gente não precisa dar espaço, porque em geral fica junto do número mesmo. Então, R cifrão, fecho aspas, ponto e vírgula. Coloco aqui o E7, que é o número do total, ponto e vírgula. Agora só falta colocar o ponto final da frase, que vai ser aspas, ponto, aspas, que é o ponto final da frase. Fecho parêntese, dou Enter. Então, observe que é custo total com origem em, aí ele já pegou São Paulo e ficou igual a 2.625, tá aqui.
vou arrastar para baixo, ó, ele vai trocar São Paulo por Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e vai trocar também os valores, pegando os valores correspondentes. Qual é a questão? É que quando a gente usa o concatenar, o número perde a formatação. Então, observe que aqui não está. A formatação aqui, no caso, tem o separador de milhar, que é esse pontinho daqui, e tem o separador da casa decimal, que está aqui. Então, ele não tem isso. Aí tem uma dica aqui embaixo, que é para a gente usar a função texto com um código. É exatamente isso. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. E onde tem o E7, que é o texto, que é o número, desculpe, eu vou entrar com a função texto. Função texto. Abre parêntese. Olha o que acontece com a função texto, que é uma outra função aí interessante. Ela é um valor e um formato. Essa é a sintaxe dela. O valor é o próprio E7, eu não vou mexer em nada disso. E o ponto e vírgula dela é o formato. Aí o formato, a gente tem aí a dica, o formato é, entre aspas, colocar jogo da velha, ponto, jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, vírgula 00, fecho aspas, fecho parênteses da função texto. Aí o ponto e vírgula voltou para o concatenar. Então, essa parte aqui somente é que é a parte da função texto. Tá? Essa parte aqui depois do ponto e vírgula já é da concatenar. Com relação aos formatos, a função texto pode ter inúmeros formatos. Eu sugiro que vocês ou pesquisem no livro, tem vários formatos listados lá, ou pesquisem na internet, que vocês podem achar vários formatos. Esse formato é o formato usual para quando a gente está usando com dinheiro, no caso, dinheiro no Brasil, tá? Porque em outros países pode ter um outro formato. Eu vou dar Enter, vocês vão ver que ele automaticamente formatou aqui o número, aí agora eu vou arrastar de novo para baixo, para que ele ajuste o número de todos. Bom, vamos lá. A atividade 6, eu tenho um número de um cliente e eu quero saber se esse número é par ou ímpar. Bom, a gente tem no Excel funções para verificar se um número é par, que a função é par, mas também poderia ter a função é ímpar. Essas funções são iguais, exceto pelo resultado, que é inverso, né? Então, por exemplo, se eu pergunto aqui, é par, a função tem a sintaxe somente do número e seleciono o número, que é B7, o resultado dessa função é um verdadeiro ou falso. Se eu estou usando a função é par e o resultado é falso, é porque o número é ímpar. Se eu estou, depois eu vou arrastar para baixo aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas vou arrastar. Se eu usar a função é par e o resultado é verdadeiro, é porque ele realmente é par. E o mesmo vai ser com a função é ímpar, né? Se eu usasse a função é ímpar aqui em cima, daria verdadeiro. Se eu usasse é ímpar aqui, daria falso. Então, você pode usar qualquer uma das duas. Você pode perguntar, Roberto, mas essa função é muito boba. Ela não tem utilidade. Ela tem utilidade, sim. Às vezes a gente precisa fazer seleções, retirar grupos, e a numeração separando em grupos de par ou ímpar pode ser algo interessante. Então você tem uma função que pode fazer isso. Aí vai entrar depois a parte da criatividade na hora de usar as funções, tá? Mas é uma função interessante, sim. Vou passar agora para a atividade 7, e aí já essa atividade 6 já está fazendo parte das funções de informação, tá? Eu vou aqui nas formas, está aqui dentro das funções aqui de informação ou informações, tá? Tá aqui, ó, é par, tá? Tem várias funções de informação. Eu vou na atividade 7 aqui usar uma função chamada erros. Essa função erros, ela identifica quando uma célula tem erro ou não. O Excel pode ter vários tipos de erro. Os erros do Excel, em geral, começam com jogo da velha. Por exemplo, isso aqui é um tipo de erro. Erro ND, que significa não disponível, ou erro de valor, que significa um valor que não está certo. Por exemplo, se você dividir alguma coisa. Tem outros erros, né? Se eu pegar, por exemplo, botar 2 dividido por 0, vai dar um erro. Por quê? Porque você não pode dividir números por zero. Vários erros, ele indica para você quando tem um erro. E essa função erros, ela identifica qualquer tipo de erro do Excel. Pode ser o erro do ND, pode ser o erro de valor, pode ser o erro de divisão por zero, pode ser o erro de nome, qualquer tipo de valor, de erro. Então eu coloco aqui erros, observe que tem erro, a função erro. Ela aqui, a gente pode usar aqui, ó, o assistente, ela pega apenas o ND. Se eu pegar
é erros, ele pega qualquer erro, tá? Então eu pego aqui, ó, verifico se tem erro nessa célula, na C7, e ele vai dizer que é falso. Por que é falso? Porque não tem erro. Agora, se eu arrastar para baixo, eu vou ver que, vou puxar aqui para o lado um pouquinho, eu vou ver que tem aqui, ó, erros. Quer dizer, verdadeiro significa que tem erro. Bom, a gente usa muito essa função erros. A gente também usa uma outra função, a outra função que é erro. A gente também usa uma outra função que é a função não disp, tá? Essa não disp também é muito utilizada, que é só para o erro do tipo ND, tá? Então, se eu fizer aqui não disp, eu vou fazer aqui do lado, tá? Ó, ele vai dar falso aqui. E ele vai dar, vou puxar aqui mais um pouquinho, ó, ele deu verdadeiro aqui, mas aqui ele deu falso. Por quê? Porque tem até um erro, mas não é o erro não disp. O erro não disp só está aqui, que é esse aqui, ó. Tá? Então a gente usa muito essas funções. Eu praticamente uso basicamente essa erros, porque ela pega todos os tipos de erro. Mas é interessante que vocês vejam, por exemplo, às vezes é bom usar não disp, porque você está na expectativa de ser só um erro ND, e se você pegar a função erros, ele vai pegar qualquer tipo de erro. Tá? Eu vou